chegou o momento do nosso horário de ciências e hoje, peguem seus livros na página 46, nas páginas 46 e 47, porque hoje nós iremos tratar sobre a classificação do solo. Semana passada nós tratamos sobre como ele é formado, né? Tudo certinho. Lembrei que nós temos aquela atividade, né? Já estava esquecendo, perdão. Ele nos pediu para numerar as imagens, colocando-as na ordem do processo, né? De formação do solo. E, de acordo com aquelas etapas de formação, nós podemos perceber que na atividade nós temos 2, 3, 1 e 4. Novamente, 2, 3, 1 e 4. Então, a sequência é essa, né? 2, 3, 1, 4. Beleza? Agora, vamos lá para a classificação do solo. Aí, a primeira pergunta que nos vem. O que é analisado para classificar um tipo de solo? E aí, o que nós precisamos para poder classificar um solo? Então, por exemplo, nós temos que saber a quantidade de matéria orgânica que aquele solo possui, a proporção de partículas, são aquelas coisinhas bem minúsculazinhas também, que formam o solo, até a cor também, né? O cheiro, como nós aprendemos nas outras aulas. Então, tudo isso leva a uma classificação do solo. Agora, vamos iniciar o texto. Dependendo da composição do material da rocha, lembram lá da formação da rocha, a formação do solo, que tinha a rocha inicial e tudo. Então, vamos lá. Dependendo da composição do material da rocha, de origem, né? E da ação exercida pelo clima, que vocês lembram que era água, chuva, temperatura, tudo isso influenciava nos farelinhos da rocha que nós chamamos. Então, pelo clima, pelos organismos, vocês lembram dos serizinhos miudinhos que também ajudam sobre esse material, formam-se solos com características bem diferentes. Então, os especialistas que fazem essa classificação do solo, nós chamamos ele de pedólogos. Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra pedólogos, novamente, pedólogos, então vocês irão lembrar, olha, lá na minha aula de ciências com a tia Jo, ela disse, e o livro também disse, né, o nosso livro nos disse também, que as pessoas que são especialistas em solo, nós chamamos de pedólogos, entendido? Especialistas em solo, nós chamamos de pedólogos. Então, essas pessoas é que fazem o quê? A classificação do solo. Então, eles vão lá e analisam e classificam o solo com base em todas as características que aquele solo possui. Alguns solos são ricos em quê? Então, as características do solo. Alguns solos são ricos em matéria orgânica, né? Os restinhos dos animaizinhos, né? Pequenininhos que nós estudamos lá. E outros já não têm tanta matéria orgânica assim. Então, uns solos são extremamente ricos em matéria orgânica, mas outros nem tanto. Outra característica considerada dos solos é essa aqui, a quantidade de tipo de partículas, como nós temos aí no nosso livro. Outra característica considerada na classificação dos solos é a quantidade de partículas que aquele solo possui. Então, olha as informações que ele nos traz, Primeiro, os especialistas em solo nós chamamos de pedólogos. E depois ele nos diz algumas características que um solo possui, entre elas o que? Alguns solos têm muita matéria orgânica, outros nem tanto. E também podemos entender uma característica dos solos são o que? É a quantidade de partícula que ele possui. E aí é outro modo de poder realizar essa classificação. Então, de acordo com o tamanho, olha que interessante, de acordo com o tamanho, o tamanho das partículas presentes nesse solo,
podemos realizar uma classificação. Então, dependendo do tamanhozinho das partículas que nós temos ali naquele solo, nós podemos realizar algumas classificações. E entre essas classificações desse solo, nós temos solos o quê? De areia, de argila e silt. Agora nós vamos entender essas classificações. No primeiro nós temos a areia. Vamos entender a classificação do solo do tipo areia, que nós colocamos aqui, né? O solo do tipo areia, ele possui partículas maiores, são as maiores partículas do solo, que podem ser vistas ao olho nu. Quando vocês observam aquele solo todo em areia, nós podemos observar muito bem todas aquelas partículas. Então, cada aquele grãozinho que a gente, vou chamar grãozinho, que nós observamos em solos que são de areia, então tudo aquilo ali são partículas. Então, a classificação desse solo é solo de areia. Agora nós vamos para o solo de argila. Vamos entender como é que funciona o solo de argila. Eles possuem partículas bem menores, são as menores partículas do solo, que só podem ser vistas ao microscópio. Olha que interessante. Enquanto o solo de areia possui partículas maiores e podemos observar a olho nu, ao olho nu, já o solo de argila, não, as partículas são bem menores e só podemos observar se tivermos um microscópio. Agora vamos para o solo do tipo silt. Então vamos entender o silt. O silt, ele possui partículas nem maiores e nem menores. Esse aqui é o em cima do muro que nós chamamos, né? Então, ele nem possui partículas maiores e nem partículas menores. É o que nós chamamos de intermediário. Ele está ali em cima do muro, né? Ele não vai nem para o maior nem para o menor, ele fica ali no meio. E ele está entre o solo de argila e o solo de areia. Então, vamos voltar novamente, vamos recapitular. O solo de areia, ele possui partículas maiores e podemos observar a olho nu. O solo de argila, ele possui partículas bem menores e só podemos observar essas partículas através isso mesmo, microscópio. Já o solo do tipo silt, ele não é nem maior nem menor. Então, as partículas dele não é maior e nem menor. Ele fica ali no meio, o intermediário. Então, está entre quem? Entre a areia e entre a argila. Entendido? Entendemos as características, né? Então, toda vez que vocês visualizarem um solo, vocês vão lá observar. Será se esse solo é de areia? Será se esse solo é de argila ou é de silt? Então, lembrem dessas classificações, viu? Aí nós temos os solos, podem apresentar a quantidade desses 3 tipos de partículas, né? Por exemplo, um solo com grande quantidade de areia é classificado como arenoso. Outras propriedades, como eu falei lá no início da aula, como a cor, a consistência, a quantidade de poros, etc., também podem ser consideradas na classificação dos solos, entendido? Então, nós aprendemos hoje em ciências que um solo é analisado, para realizar essa classificação, precisa observar a quantidade de partículas, a cor, a consistência do solo e tudo isso. E aquela pessoa que trabalha, que classifica, né, esse solo, nós chamamos de pedólogos. E nas características do solo, nós podemos observar, classificar ele em solo que possui bastante matéria orgânica e solos que não possuem tanta matéria orgânica assim. E também pela quantidade de tipos de partículas que está presente nele. E esses tipos de partículas nós podemos ter através de quê? Da classificação através do tamanho delas. E podemos ter solo de areia, que as partículas nós podemos observar a olho nu, né?
e são partículas grandes, né? Já a argila são partículas que nós não podemos observar a olho nu, sim com microscópio, e são partículas menores. Já o silt é o intermediário, não é maior nem menor, fica entre a areia e a argila. Então essa é a nossa aula de hoje sobre classificação dos solos em ciências.